Estamos aqui de Baraúna, vlog do escritório ao campo. Não sei nem como é que esse quadro chama, mas que é muito legal e mostra a realidade do que a gente tem aqui. Uma das dúvidas mais frequentes que a gente responde é qual que é o tamanho mínimo para fazer compostagem. Não vou dar uma resposta de agrônomo e falar que tudo depende, mas esse aqui é um caso que mostra como muitas vezes é possível fazer compostagem. Essa é a primeira vez que está sendo feito compostagem aqui. Por mais que a gente veja que aqui não tem um melhor espaçamento pensando do ponto de vista operacional, se tivesse mais material aqui, seria difícil fazer essa leira aqui agora. Olha a estrutura da leira, a qualidade da leira. E é uma pessoa operando aqui, são duas pessoas na realidade, que nunca tinham feito compostagem antes. Mas o que teve de diferente? Eles não precisaram aprender sozinhos. Desde a formação, tinha um técnico da Baraúna com eles, instruindo como é a melhor maneira de fazer. E junto às instruções do técnico, a instrução do software, as informações que contam lá, tá aqui. Uma qualidade de leira absurda, muito boa, muito fácil de operar, sem mosca, muito controlado, todo o material dentro da leira sendo revolvido pelo compostador, e isso é incrível e é uma facilidade enorme. A graça aqui é o seguinte, aqui demorou 1 dia e meio para a gente montar todas essas leiras. Se tivesse mais material a gente tinha ficado mais ou menos pelo 1 dia e meio, até porque agora a equipe sabe fazer isso. E agora, passada essa fase de montar, que é a maior dificuldade, o pessoal tem gastado aí 1 hora de trabalho a cada 3 dias. Todo dia tem que vir aqui monitorar a temperatura da leira. A umidade nesse material é uma coisa que está totalmente controlada. E aí deu a temperatura de revolvimento, o software comunica-se o software, a troca disso. E gasta-se 1 hora para fazer o revolvimento dessas leiras aqui. Então é um rendimento operacional muito grande. Os próximos 30 dias já tem 15 dias de compostagem, os próximos 30 dias são assim. E à medida que a compostagem avança, a temperatura se ameniza, a quantidade de revolvimento é menor. E aí a gente tem ainda menos trabalho para ter o melhor composto organomineral que se pode ter para sua cultura. Esse aqui é a realidade de uma produção de Tifton, de alfafa e de cana-de-açúcar. O volume que a gente está esperando aqui são 240 toneladas de composto. No modelo pequeno, vou mostrar o compostador depois. Aqui a gente tem esterco de galinha, esterco bovino, foi usado um agregante para fornecer carbono, estruturar a leira. A gente, na ocasião aqui, usou o bagaço. Foram feitas as análises de laboratório para ver quanto a gente poderia usar para chegar nessa formulação. E é importante que essa formulação aqui, ela oferece a quantidade nutricional de cada uma das atividades aqui dentro. Então, um pedaço desse material aqui vai para uma cana que foi plantada agora faz uns 20 dias hoje. Então, ela vai pro quebra-lombo, complementando a adubação potássica. A vantagem de se usar isso, o motivo que se escolheu fazer isso, é que os dados que demonstram que com isso a gente consegue fazer aí, reduzir a lixiviação em 35% do potássio. E isso aqui é muito importante porque aqui é um solo extremamente arenoso. E há 6 anos a gente vem fazendo um trabalho aqui, nutricional agronômico, que briga recorrentemente ao potássio que lixivia de um ano para o outro. Esse aqui é outro material dentro do mesma produção. Esse aqui é um material que provavelmente vai ser direcionado para alfafa. Tem outra exigência nutricional e ele vai ser dividido aqui, um pedaço vai para alfafa, outro pedaço vai para o Tifton. A vantagem aqui, além de tudo, é economizar a operação. Então a produção de Tifton, para quem conhece, né, sabe que é muito exigente em número de pessoas e a equipe aqui é muito enxuta e antigamente dividia-se a operação em duas. Uma aplicação, depois de cada corte de Tifton, né, e a produção de feno, era uma aplicação de esterco e uma aplicação de adubo mineral. Agora que com a produção do organomineral, eles juntam em uma única aplicação. Isso facilita muito o operacional, não tem que trocar implemento, não tem que entrar 2 vezes no mesmo lugar, gastar 2 vezes diesel. Aqui está numa operação só, muito otimizada. E vamos lá que eu quero mostrar para vocês o equipamento que a gente está usando para fazer essa compostagem pequena, vale a pena. E aí eu já falo mais um pouquinho deles. Esse aqui é o equipamento que hoje tem viabilizado essas compostagens menores. Esse que é até menor que eu, canta galo. Ele permite que a gente trabalhe com uma condição muito mais democrática do que o compostador do tamanho maior, aquele que fica acima da minha cabeça.
Qual que é a vantagem dele? Ele não precisa do super redutor, que a gente tem feito com trator de 50 cavalos, contra mais de 100 cavalos do outro. A velocidade daqui é mais fácil, não precisa de um super redutor, como eu disse. Então a gente consegue fazer compostagem em volumes menores. E por mais que a gente possa se impressionar aqui, esse pequenininho aqui, esse pequeno grande homem, dá conta de fazer aí suas 1.500 toneladas com facilidade. Muitos projetos são muito mais viáveis com esse. A quantidade de investimento agora é menor para poder fazer compostagem em menor número, menor volume, mas sem deixar de ganhar em rentabilidade, em qualidade do produto final e todas essas coisas que a gente vive batendo na tecla aqui quando fala de composto orgânico mineral. O bom daquele compostadorzinho é que mesmo o Aras sendo no caminhão ali, nem precisamos dele. A própria caminhonete da Baraúna já levou aquele compostador. Ele é leve, ele é pequeno e aí isso facilita muito a mobilidade. Quanto tempo a gente precisa de programação para começar a compostagem? Aqui decidiu-se fazer a compostagem na sexta-feira. No sábado a gente veio aqui, escolheu o lugar e na segunda-feira o compostador já estava aqui. Então isso é um negócio muito maneiro. Isso aqui é alfafa, que é uma comida, faz feno disso aqui, né? O material depois do corte ele seca e faz o feno de alfafa. É um alimento super nobre para os cavalos, é rico em proteína e ele precisa de uma condição climática muito ajustada para ser feito. Normalmente isso aqui é feito em lugares que tem frio. No Brasil a gente faz aqui em Atibaia, no Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente achou, a gente começou com essa área pequenininha aqui e pegou, já a gente tem mais, aqui dentro do Aras tem mais área com alfafa, porque vai super bem. Faz aqui todo mês 90, 100 fardos de alfafa por mês. Gosto muito de mostrar isso aqui. Aqui é uma área... era um Aras completamente diferente, o layout que se tinha aqui. Esse pasto mesmo era totalmente diferente e não produzia praticamente. Tinha um cenário de degradação aqui muito grande. No primeiro ano, nessa gestão aqui desse Aras, foi 2019, vieram metade dos cavalos que estavam previstos e não sobrou nada. No segundo ano, os cavalos vieram, todos os cavalos sobraram. Aproximadamente 1.000 fardos só. Não dava para todo o resto do ano ali. Que é mais ou menos o uso total aqui é 8.000 fardos por ano. Mas a grande vantagem é que passado o período que esses cavalos ficam soltos e ainda assim hoje são 7.500 fardos guardados nessa propriedade. Ou seja, um superávit muito bom. É legal de ver como a produção saiu do zero praticamente para 7.500 fardos dentro do estoque, com todos os cavalos alimentados. Uma das coisas que foi feita aqui foi correção, o cenário era drástico. Então a calagem era um negócio que não acontecia há muito tempo, então foi feito calcário, gesso, correção com fósforo e uma aplicação de adubação que foi subindo ao longo dos anos. Quando a gente começou, acho que o primeiro ano deve ter sido em torno dos 90 kg de nitrogênio por hectare. Hoje a gente já está mirando aí, dentro da taxa de resposta, de extração, 300 a 400 quilos de nitrogênio por hectare no final desse ciclo. Então a gente fica muito feliz. Uma das coisas que a gente usou aqui da Baraúna é o Sileu. Essa aqui é uma propriedade que faz uso de Sileu desde 2020, quando o Sileu ainda era um protótipo. E aqui a gente tem visto os resultados disso muito bem. Esse era um pasto, por exemplo, que não produzia. A gente não considerava ele como um pasto que ficava dentro do calendário de se fazer feno, né, de cortar o Tifton para fazer feno. E hoje ele tem uma produção espetacular comparado aos melhores pastos aqui de produção de Tifton. Uma das coisas que eu acho muito acertado que acontece aqui, para quem gosta de Tifton, é que existe uma escolha muito clara. As áreas que tem pastejo são plantadas com Tifton. E as áreas que não tem pastejo dos cavalos, essas são as áreas sem cerca, aqui pode ver que tem cerca aqui do lado. As áreas que não tem pastejo nunca, aqui optou-se pelo Coach Cross. Então aqui faz o manejo com duas variedades diferentes de grama, para poder ter produção o ano inteiro nos níveis que são ali os mais adequados. Lembrando que toda a área de Tifton é irrigada e a área do Coach Cross não. Hoje, mas na época da tomada da decisão não era assim, não tinha irrigação em nada. Mas hoje, coincidentemente, as áreas de Tifton têm a irrigação e as áreas de Coach Cross não. Coach Cross tem um ciclo mais curto e um pouco menos aceitabilidade a passar o tempo do corte. O Tifton aqui, ele é um pouquinho mais amigo do produtor, assim, e se passar um pouco mais,
ele não vai ter grandes prejuízos na qualidade do feno. Compensação lá no Coach Cross, se for para atrasar, eles preferem aqui na produção adiantar para não perder folha, porque lá ele tem uma característica que é durante o processo, depois do corte, quando ele está passado, né, passou-se do ponto de corte ideal, ele derruba um pouco de folha e perde qualidade, porque fica só talo. Então esse é o padrão de escolha que foi feito aqui e que muito interessante. Esse aqui é um dos primeiros projetos de irrigação deles, mostrando que irrigar sempre foi uma preocupação. Então aqui é uma região com muita fonte de estresse. O solo tem muito pouca argila, de julho a setembro, normal que esteja nublado aqui e, além de tudo, venta e faz frio. Então decidiu-se que o estresse hídrico não podia ser um problema, que isso sequestraria muita produtividade. Então optou-se desde o começo, né, com a nossa primeira testemunha ali, com irrigação. E aí, bom, a propriedade tem colhido os frutos disso definitivamente por essa escolha, né? Então, todas as áreas que têm potencial de serem irrigadas têm se optado pela irrigação e tem dado um bom resultado. Mas é legal ver quantas coisas mudaram, assim, desde que a gente está aqui desde 2020, 19 para o 20, e o layout todo mudou. Aquele é um barracão ali que perdeu o teto numa tempestade que ventou muito, levou o teto dele embora, mudou-se a arquitetura e deixou o barracão bonitão. Então é legal se ver a evolução dos lugares ali, como toda propriedade é um ser orgânico em constante evolução.